Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, olhar para trás. Nós estamos aqui em Eclesiastes 12, versículo 8, a parte A, ainda na versão internacional que diz: tudo sem sentido, diz o mestre. Queridos, se nós temos aqui que olhar para trás e quando olhamos para Eclesiastes, o que nós vemos? A gente vê que a lógica, às vezes, não existe. Por isso, Salomão diz tudo sem sentido. E ele escreve de novo, sem sentido, diz o mestre. Veja que nós passamos um longo tempo da vida lutando por coisas que tínhamos como tão importante para nós. Qual de nós, por muitas vezes, não lutamos por um projeto, por um plano? Por quantas vezes esses planos e projetos ambiciosos, bem elaborados, que nos tiraram, quem sabe, noites de sono? Quantas vezes nós perdemos noites de sono fazendo projetos, planos? Eu sei como isso funciona. Acreditávamos que algumas dessas coisas, planos e projetos, iriam mudar nossa vida para sempre e de quem estivesse envolvido ou envolvida nela. Até que, por alguma razão desconhecida, parece que tudo vira cinzas. E a lógica, que antes era uma ciência exata, ela se tornou um argumento filosófico, conforme aquela peça do príncipe, personagem da tragédia de William Shakespeare, que é Hamlet, quando disse: ser ou não ser, eis a questão. Quando Hamlet pega aquele crânio, olha atentamente para ele, a fala desse personagem de William Shakespeare foi: ser ou não ser, eis a questão. Você percebe que estava conflitado entre a vida e a morte. E você vai perceber que diante desta situação não existe mais lógica. Às vezes é assim que acontece com a gente. Nós chegamos à conclusão que a lógica às vezes parece não existir. Porque estava tudo certo, o nosso plano, o nosso projeto estava certo, tudo estava discorrendo, fluindo naturalmente. Até que numa noite para o dia, tudo muda, tudo evapora. E aquilo que você calculou tanto, aquela matemática exata, aquela lógica que cabia certamente nos seus planos e projetos, parece que não existe mais. Quando Salomão disse exatamente essas palavras, tudo sem sentido, e ele escreve de novo, sem sentido, diz o mestre. Que está dizendo: meu Deus, eu não entendo nada. Antes estava tudo certo e parece que agora se desconfigura tudo. Você tem passado por momentos assim, que parece que as coisas estão perdendo sentido diante dos teus olhos e você não sabe como agarrá-las e como fazer? Então é exatamente esta a conclusão, que a lógica às vezes não existe, mas a plena vontade de Deus sobre nós. Talvez a minha, a sua lógica, às vezes pareça se diluir com facilidade, se dissolva com facilidade, mas a plena vontade de Deus, ela permanece, e essa é a questão. Quando eu leio Provérbios 16 e o versículo 1, olha o que diz: ao homem pertencem os planos do coração. Qual de nós não fazemos planos? Mas a resposta da língua é do Senhor. Então você entende que às vezes aquilo que você está fazendo agora parece não ter a mínima lógica. Não existe lógica. Tudo está sem formato, sem cor, sem cheiro, sem aparência. Mas na medida que nós nos encaixamos com os planos de Deus, a vontade perfeita, soberana do Senhor, as coisas começam a tomar um formato diferente. Por isso, Salomão disse: tudo sem sentido, diz o mestre. Quando a nossa vida está seguindo apenas da forma que a gente quer, tudo fica sem sentido.
diz o Mestre. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a nossa vida ter lógica, que a gente não venha perder o sentido da vida. É a minha, quem sabe a oração da tua filha e do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, minha irmã, meu irmão, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.